Ainda não é desta, mas hoje em Santa Combadão vamos ter novidades. Olá, boa tarde, Comandante Helder. Obrigado por nos receber aqui nos Todo Bombeiros de gosto. São Combadão. E perguntamos quem é o Helder. O Helder é um santacomadense de 7 costados, nascido e criado aqui em Santa Comba. Tenho 60 anos, casado, um filho, uma neta. Profissionalmente fui bancário de 33 anos. Neste momento estou numa situação de pré-reforma, a aguardar que chegue a idade para ter a reforma por completo. E pertenci, fui jogador da bola, fui filarmónico na Filarmónica da Terra 23 anos e sou bombeiro voluntário oficialmente há 41. E acho que sou aquilo que, utilizando uma linguagem correta, um gajo porreiro. E como era viver há 60 anos atrás? Há 60 anos não me lembro, mas há 50 já tenho memórias. Acho que éramos felizes e não sabíamos. Não tendo tido uma infância difícil, não tive, daquilo que era a média, na altura, porque havia sérias dificuldades nas famílias, não tendo sido uma infância de esbanjar, tive uma infância feliz, não com tudo aquilo que gostava de ter, mas dentro de determinada regra. Os meus pais incutiram-me, além da educação, um conjunto de princípios e valores que eu tentei transmitir também ao meu filho e acho que consegui. E, portanto, a realidade há 50 anos não tem nada a ver com a realidade de hoje. Hoje, lembro-me que era preciso. A minha mãe vinha à janela e chamava-me para o almoço ou para o jantar, e éramos muitos miúdos, jogávamos à bola, jogávamos uma série de brincadeiras e em segurança. Hoje, os pais vão buscar os meninos à escola, nós íamos para a escola sozinhos. Andávamos até escurecer, saíamos à noite para continuar as nossas brincadeiras, sem preocupações de segurança, com dizer isto ou aquilo. E hoje, não, a sociedade está muito mais, vou dizer mesmo, está muito mais violenta. A segurança não é o que era e diria que nós fomos muito felizes e nem tínhamos noção disso. Quais são as memórias de infância que mais o marcam? As memórias de infância que mais me marcam, no sentido positivo, embora com reverso, eu tive bicicleta aos 4 anos. E era a bicicleta que hoje é uma coisa comum, na altura não era. Só mais tarde eu percebi que eu tive bicicleta para acompanhar a minha mãe, que era professora primária, e ia de bicicleta dar aulas. E, portanto, eu comecei a acompanhar a minha mãe a ir para a escola e, portanto, a bicicleta foi mudada não para usufruto, para a brincadeira, embora também tenha servido para isso, mas para acompanhar a minha mãe 7 km por dia, 7 para lá e 7 para cá, para ir para a escola. Eu lembro-me mas acho que aquilo que mais me marcou não foi individualmente. Tem a ver exatamente com a função profissional da minha mãe. A minha mãe dava escola numa aldeia e os exames da 4ª classe eram feitos na sede do concelho. A aldeia era tão... Os meios de comunicação não são o que é hoje, não havia televisão, não havia luz na aldeia. Não havia bola de futebol, a primeira bola de futebol fui eu que levei. O meu pai tinha emigrado na altura e, portanto, nós estávamos a viver na aldeia.
e vínhamos passar o fim de semana a nossa casa, que era no Vimieiro, e minha mãe, no último período, os alunos que iam fazer exame da 4ª classe, até para verem gente diferente, para verem um meio diferente do deles, trazia-os ao fim de semana, e eu achava curioso, porque eu nasci ou cresci à beira da linha de caminho de ferro, e eles, quando ouviam o comboio, iam ver o comboio, porque nunca tinham visto o comboio, e aquilo era como se fosse um monstro, uma coisa... Eu tenho esta memória de infância, porque eu achava um piadão àquilo. Para mim, o comboio... Uma coisa normal, banal. Absolutamente normal, crescia ao lado da linha, portanto não achava nada. E eles vinham, e lembro-me que se aparecia uma pessoa estranha para eles, a minha mãe apresentava-os e eles diziam bom dia, ou boa tarde ou boa noite, mas baixavam a cabeça como que envergonhados, porque de facto eles só tinham contacto com as pessoas da aldeia. Eu costumo dizer, não no sentido depreciativo, que os mais civilizados tinham ido uma vez à feira, mas concretamente à sede do Conselho nunca tinham vindo. E portanto, esta é uma das memórias de infância que eu tenho. Outra das memórias de infância que eu tenho é porque eu morava, a minha casa era encostadinha à casa do Dr. Oliveira Salazar, embora memórias tenues, das visitas do Oliveira Salazar à quinta e à casa, e passar ali 2 ou 3 dias de férias, tenho uma memória vaga. Tenho muito presente, é o funeral dele. E vou contar aqui um episódio engraçado. A minha casa tinha muitas janelas, mesmo para a rua, por onde ia passar o cortejo fúnebre, e uma série de amigos do meu pai pediram para lá ir a casa para ver passar o funeral, né? Foi um acontecimento, com milhares de pessoas, e os amigos trouxeram amigos, portanto eu tinha as janelas, seriam umas 6 ou 7 janelas e uma varanda cheia de gente. E uma dessas pessoas era padre. E levei uma galheta por causa disso. E então o padre virou-se para mim e pergunta-me: então menino, como é que tu te chamas? E eu, estupidamente, e ainda por cima ao lado do meu pai, chamo-me com a boca. E levei logo uma galheta, não é? Levei logo uma galheta, portanto o funeral de São Lazaro, lembro-me da imagem, lembro-me da galheta que levei, pela resposta que eu dei a um padre qualquer, que eu não sei quem era, que tinha ido ver o funeral de São Lazaro. No fundo, as memórias de infância são mais estas, e depois tenho, relacionado com os bombeiros, as saídas do meu pai, ao toque de sirene, e antigamente a farda era um blusão e um boné e pouco mais, e de brincar com o blusão do meu pai vestido aos bombeiros. Curiosamente, eu era sempre ou o motorista ou o gajo da agulheta. Nunca brinquei a puxar a mangueira, era sempre coisa. Mas pronto, é assim, entretanto, fui... E o que é que sente mais saudades desses tempos, comparado com a atualidade? Epá, desse tempo, obviamente, sinto saudades dos meus pais, que infelizmente já faleceram os dois. Mas andando um bocadinho mais para a frente no tempo, tenho saudades do espírito de solidariedade que tínhamos todos uns com os outros. Era uma união que hoje não me parece que haja. E isso depois, aliás, isto é uma consequência daquilo que é a sociedade hoje. Somos competitivos, muito mais competitivos. Antigamente, eu acho que, e já havia com certeza de quem não fosse assim, mas que as progressões nas carreiras eram progressões por mérito. Hoje é capaz de ser de uma forma diferente, não é o mérito, mas é a capacidade de se insinuar ou de ultrapassar ou ir de pisar o colega para poder mais subir um degrau. E eu acho que antigamente não era tanto assim. Mas esta competitividade também traz coisas positivas, como é evidente, a evolução. Achou que o Covid podia ter vindo aqui marcar a diferença? Porque inicialmente aparentava ser a mudança. Eu pensei que sim, confesso. Eu pensei que sim, que o Covid ia trazer ou ia renovar alguns princípios que existiram em tempos, na minha infância,
da solidariedade, da boa vizinhança, da ajuda entre as pessoas. Eu acho que no início sim. As pessoas até iam buscar comida para aquele que estava doente. Ajudarem-se uns aos outros, punham-se os sacos da mercearia à porta, essas coisas todas. A partir do momento em que se percebeu que estava controlado. Sim, que estava controlado e que não era tão grave como foi ao início, não é? Porque foi um pânico generalizado, isso sim, lá quem vier, voltámos ao mesmo, se não a pior. Portanto, eu profissionalmente já estou nessa situação, vai praticamente para 4 anos, mas dentro do meu trabalho, com os mais antigos não, sempre. E eu posso me gabar disso. Passei por vários balcões com muitos colegas e nunca tive conflitos com ninguém. Deixei amigos entre os clientes, deixei amigos nos colegas. Mas aquela malta mais nova que entrou, os princípios, essa solidariedade via-se quando algum estava com alguma dificuldade de caixa, de tesouraria, ou coisa que o valha em termos de fecho de dia, mas naquilo que é a venda de produtos que hoje em dia têm prémios e têm viagens e têm incentivos, já não é bem assim. Saudades desses tempos? Tenho, acho que sim. E nesta caminhada, como é que surgem os bombeiros? Os bombeiros surgem pelo meu pai. Portanto, o meu pai era um elemento ativo. Eu comecei a acompanhar desde pequenino. Depois, pelo facto de andar na Filarmónica e ser executante de trompete, vim para a fanfarra. Lembro-me que a primeira vez que saí com a fanfarra, como era do Vimieiro, não era daqui, estávamos formados ainda no quartel antigo e lembro-me muito bem de uma senhora, que eu não sei dizer quem era, dizer assim: este não é de cá, porque não me conhecia de lado nenhum. Pronto, e depois por aí, entretanto... Marcou essas palavras de este não é de cá, não? Marquei. Portanto, os bombeiros eram todos conhecidos de toda a gente e eu era ali um elemento novo que ninguém conhecia, né? Eu era um garoto, né? Vinha dali, este não é de cá. Portanto, as pessoas não me associaram ao meu pai. Depois fui avançando por aí, entretanto, pai com os 14, 15 anos, houve um curso de socorrismo ministrado pela Cruz Vermelha Portuguesa, chamava-se Curso Essencial de Socorrismo, e apareceu uma vaga, e o comandante dele então perguntou ao meu pai se eu não queria fazer. E eu fui fazer. Pronto, a partir daí foi a desgraça. Comecei a acompanhar os doentes. Lembro-me perfeitamente do meu primeiro serviço, que foi um indivíduo que sofreu uma explosão de dinamite de quebrar pedra, portanto ia todo desfacelado, sem um braço e não sei o que, mas foi logo ali uma dose de cavalo para começar. Para aprender. Para começar. Isto com 14 anos? Sim. Não me marcou para nada. Não me marcou para nada. Não me deixei de dormir por causa disso. Depois foram uns atrás dos outros até que, fruto do... Mas isto em curto prazo de tempo. Os mais velhos, e alguns ainda estão aqui nos bombeiros, no quadro de honra, começaram a dizer: se tu queres é passeios para Coimbra e não sei o que mais. E eu queria ver fogo, não é? E um dia qualquer houve um incêndio, também me lembro perfeitamente, houve um incêndio e houve necessidade de ir num veículo de reforço. E eu já tinha a minha fardinha, não é? Porque era a da fanfarra, era exatamente a mesma. Estava no armário do meu pai, então... E eu fardei-me para ir no antigo Ford B8, e lá vamos eu e o motorista, que na altura, que depois veio a ser adjunto de comando, uma pessoa com quem eu tenho uma estima, e que quando ele saiu, aqui entre dois carros, eu fartei-me de chorar como se tivesse perdido alguém de família. Saiu, aposentou-se? Não, saiu naturalmente, saiu do comando, pela idade e não sei o quê, e, portanto, mas com quem relações excelentes.
porque vivi muitas situações com ele, e lembro-me quando íamos ir para lá começou a chover. Portanto, eu tenho este episódio dos primeiros serviços de São Paulo, que foi um gajo completamente desbardalhado, e do primeiro incêndio que acabei por não fazer nada, e porque começou a chover. Mas o meu pai, quando me viu chegar, olha, tens juízo, e eu sei que anda aqui sempre acompanhado, nunca fico isolado, eu dei uma série de conselhos. Entretanto, foi falar com o comandante da época e disse: olha, o meu filho apareceu ali no incêndio, dizer que o senhor não se preocupe, se acontecer alguma coisa eu sou responsável, porque não havia outro quadro, eu tinha idade para fazer serviço operacional. Portanto, eu andei aqui, digamos que clandestino, até aos 18 anos, quando entrei para aquilo que era aspirante na altura e que hoje se chama estagiário. Pronto, e depois daí fiz a minha carreira até subchefe. Tive 17 anos como bombeiro de terceira. 17 anos como bombeiro de 17 terceira. anos como bombeiro de terceira. Mas por não haver promoções? Ou Por não haver opção? promoções. Okay. Aliás, eu costumo dizer que cheguei mais depressa a segundo comandante que a bombeiro de segunda. Pronto, fiz a coisa até subchefe, depois fui convidado. Já tinha sido convidado antes para a estrutura de comando, mas eu entendi que havia pessoas com mais capacidade para o fazer, e assim foi. Depois fui convidado para segundo comandante em 2008 e assumi o comando em 2014. E estou aqui agora. Acaba-me a comissão em outubro de 24 e vamos lá ver quem. Não me parece que queira continuar, acho que dá lugar aos novos, mas se me aceitarem, como eu espero, para matar o vício e manter a paixão e a chama, passar ao oficial bombeiro para continuar a participar, porque eu não vim para os bombeiros para ser comandante, eu vim para os bombeiros para servir e ser útil à sociedade e aos meus conterrâneos, e eu não só. E, portanto, qualquer função para mim... Ou que seja bombeiro. Serve. Portanto, eu não me caio nos parentes por fazer piquetes como fazem os outros bombeiros. Portanto, eu faço piquetes, tenho a minha equipa de piquete como têm os outros bombeiros. Se for preciso ir fazer um transporte, eu vou fazer um transporte, não tem problema nenhum. E, portanto, eu estou aqui para servir. Eu acho que a grande dificuldade de quem vem de carreira é deixar a manobra e passar ao comando. Foi esse o maior impacto que sentiu? Foi. Eu lembro-me que, em determinadas ocasiões, eu estava a comandar a operação e eu achava que, por exemplo, o bombeiro que estava a trabalhar no desencarceramento, comigo a tesoura andava mais depressa. É o maior impacto. É exatamente deixar a manobra. Epá, depois, com os anos, com a experiência... Aprende-se a distanciar as coisas. A ver as coisas de uma maneira mais subjetiva, no sentido em que estamos a fazer uma determinada operação e temos que estar a pensar no que é que pode acontecer de resultado daquela operação. Temos que ter alguém por trás com capacidade de observar e de ver. E foi dessa forma que combateu aquela necessidade da manobra, ocupando a cabeça com a estratégia. Com a estratégia, exatamente. Isto para mim, é uma função com muita responsabilidade, com muitas chatices. Porque quando eu vim para os bombeiros, aquilo que o comandante dizia era lei, até pelo desconhecimento. Né? Hoje todos nós temos acesso à legislação, à formação. A formação não tem nada a ver com isso. Eu aprendi a ser bombeiro com uma folha A4, datilografada de um lado e do outro, datilografada e passada em assistência. E tínhamos que decorar ipsis verbis o que ali estava, porque... Posso contar um episódio engraçado? Força, na minha escola de bombeiros, oficial, tinha gente com escolaridade elevada. Um médico, 2 engenheiros, professores de liceu. À altura, aliás. Era uma coisa escassa. Foi novidade, até na altura comentava-se que era um assalto aos bombeiros, que não foi, nem pouco mais ou menos, e durante muito tempo fomos o braço forte, aquela escola foi o braço forte da sustentação do corpo ativo. E
não me lembro exatamente dos termos, mas havia uma das perguntas que era como é que é constituído o botão armado. E tinha a ordem das coisas. A brita, o ferro, o cimento, não. E um colega que era professor de geografia disse exatamente A Constituição? a Constituição, mas não disse pela ordem Correto. que estava. E o chefe da altura que estava a dar a instrução disse-lhe que estava mal. E ele, está mal. Está mal. Então, ao chefe, eu tenho que dizer ipsis verbis o que está aqui escrito. O chefe julgou que aquilo era um insulto. E não fosse eu a mediar, porque eu já cá estava, não é? A dizer, não, ó chefe, o que ele queria dizer é que se tem que dizer exatamente como lá está, ou se pode trocar as... Só porque usa uma palavra... O ipsis verbis era como se fosse chamar o filho desta ou o filho daquela. Portanto, criou-se ali um burburinho. E para mais os chefes são antigamente. Exatamente, pronto, acalmou-se e pronto, e toda a gente percebeu que tínhamos que dizer exatamente a ordem e a sequência, porque senão era considerado errado. O exame para terceira tinha um ditado e tinha uma conta que era sempre a mesma. Eu, para fazer 50 metros ou 40 metros de linha de mangueira, quantos lances são precisos? E, portanto, o resultado dava sempre meio lance. A resposta teria que ser o lance completo a seguir. Portanto, imagino que eram precisos 5 lances, mas a conta só dava 4,5 metros. Se pusesse 4,5, já estava errado. Os exames constituíam-se por isto. Não tem nada a ver com a nada. realidade. Depois era um salvado numa escada, com um lance de escadas por cento ou 2. E qual era a diferença? Hoje, felizmente, há muita gente com escolaridade acima da média e portanto, desenvolvido intelectualmente. Antigamente nem tanto, normalmente eram indivíduos só com a 4ª classe, daí eu ter dito há bocadinho que aquilo que o comandante dizia era lei, mas era gente das mais diversas profissões, mas profissões de força. Eu, quando vim para os bombeiros... Que dava jeito nos teatros de operações. Muito. Porque ter um picheleiro num teatro de operações... Sim, dá sempre jeito. Ou um eletricista dá imenso jeito. Dá sempre jeito. E eram muito desenrascados. Eu, quando entrei para os bombeiros, apanhei uma geração fantástica, que tinham sido os fulanos que tinham vindo da guerra colonial. Ou seja, se lhe dessem um flanco, eles ficavam lixados para o resto da vida. Portanto, para eles incêndios só havia um, que eram os apanhados pela cabeça. Não havia cá, não há condições de segurança, não havia nada disso, flanquear, não havia nada disso. Esperar para o incêndio. Incêndios do meio encosta e não sei o quê, não havia nada disso. Era saber de conhecimento feito. Não sabia porquê, tecnicamente, ou razões das leis da física ou da química, mas sabia-se que podia acontecer aquilo. Era o conhecimento que eu tinha. Por isso também estava muito valor a quem tinha muitos anos de experiência. Exatamente, a experiência era tudo. A experiência era tudo. Nós, se fôssemos chamados aqui para um conselho vizinho e passasse uma Hortágua primeiro que nós, já era uma chatice. Já era uma confusão, não é? Já era uma chatice, mas porque antigamente era, olha, podem vir e dar aqui uma ajuda, não havia tantos coordenadores. E, portanto, havia uma rivalidade. Ligavam dos corpos para os bombeiros para os outros a pedir ajuda? Era, não havia centros coordenadores. Portanto, Mortágua tinha um incêndio, estava para Santa Comba para nós lá irmos, ao Tabo, ao Tondela, ao Campesteiros, e íamos assim. E pronto, havia uma rivalidade saudável. Portanto, queríamos ser melhores que o vizinho do lado, só por isso. Dávamos todos muito bem. Mas estávamos a falar no contrafogo, só havia 2 contrafogos, que era os que corriam bem e os que corriam mal. E não havia cá estudos do vento e às tantas horas vai rodar o vento e não sei o quê, a umidade é X. Todas este conhecimento científico, na altura não era o vento está para ali, ok, vamos embora. Mas os antigos também já tinham algum conhecimento, que eles na altura diziam que às X horas ele apontava... Sim, mas isso era quando estávamos no nosso meio. Porque quando íamos para a Serra do Caramulo, claro, não conhecíamos a rotação dos ventos, o microclima. E depois também os incêndios tendem-se a repetir. Então quem já tinha ido lá 1 ou 2 vezes já sabia onde é que ele ia. Aliás,
são sempre assim. Os 6 anos repetem-se. Nós aqui em Santa Comba temos o gosto de estar no fim da tabela. Ou seja, este ano tivemos 4 incêndios, 3 chamadas falsas. Destas 4, 3 foram chamadas falsas e uma deu 5 metros quadrados. Mas 10 em 10 anos, 11 em 11 anos, temos aí uma coisa grande, mas uma coisa grande para nós é uma coisa que dura toda a tarde. Não é uma coisa que dure dias. O concelho é pequeno, são 115 km², mas uma coisa que dure toda a tarde e noite já é uma coisa grande para nós. Mas em contrapartida, vão para fora. Para fora. Jogamos sempre fora de casa. Pronto, e temos alguma capacidade de resposta, sempre que solicitados. E podemos dizer, aliás, posso dizer neste momento, que desde do Algarve a Trás-os-Montes já passámos por tudo quanto é concelho, entre aspas. Há pouco o Helder falava-nos que teve aqui o pai, que foi bombeiro. Eu pergunto como é ser filho de um pai bombeiro. Epá, eu vou alterar a pergunta. Como é que é ser pai de um bombeiro? Pois. Porque de filho bombeiro, nessa época não havia telemóveis, não havia nada, portanto, a preocupação que os meus pais tinham, com certeza tinham também quando eu não estava. Eu costumo contar esta anedota, eu às vezes chegava à casa de verão, que eu vinha para os bombeiros e só voltava 3 ou 4 dias depois, né? E a minha mãe dizia, filho, como tu cresceste, e não sei o que. Mas a preocupação desta, pai bombeiro, pai de bombeiro, sendo bombeiro, e tendo passado alguns episódios difíceis, em termos daquilo que é a vida de bombeiro, a preocupação é crescida. E hoje o raio do telemóvel, sendo uma coisa muito boa, para nós é uma coisa muito má. Porque, não digo 5 minutos, mas hora a hora, se não se liga para o filho, liga-se para o chefe da equipa a perguntar como é que está. Antigamente não havia isto. O filho saiu numa equipa e para fora e vai por 24 horas, a noite já não é tão bem dormida. Ainda hoje? Ainda hoje. Já grande e com uma neta? Exato, ainda hoje. Se não é bem dormida, não indo o filho, quando vai o filho, menos bem dormida é. É um facto. Mas eu assumo que sou um pai-galinha. Sou mesmo um pai-galinha. É muito complicado. Entendedor dos seus pais agora? Entendo. Já passei uma situação muito difícil com o meu filho. O meu filho foi albarroado num acidente no IP3. Ficou encarcerado. No limite? Não, no Conselho de Penacova. E quando eu tive o conhecimento, fui. E ele ainda estava encarcerado. E foi das coisas mais difíceis que eu tive em termos dos bombeiros. Estar a comandar um desencarceramento, uma operação real, em que a vítima era o meu filho. E, portanto, se calhar, o pai-galinha reforçou-se aí, porque hoje o João trabalha em Coimbra e eu de manhã pergunto, já chegaste? E quando ele chega à casa, não. Na hora, mais ou menos, que ele chega à casa, eu mando uma mensagem. Casa? Sim. Se ele não está, eu fico logo ali não é com o coração nas mãos, mas com alguma preocupação, até ele responder à mensagem. Foi o momento mais difícil que eu passei nos bombeiros. Foi este que me tocava diretamente. Depois do resto. Como comandante, nunca pensou que algum dia fosse comandante de teatro de operações, entre aspas, não, nunca, do filho. Nunca Ainda para mais o único. Ainda para mais o único. Eu acho que aqui teve a ver com quem me deu a informação do acidente. Quem me deu a informação do acidente disse, olha, o João teve um acidente, está encarcerado, mas está consciente e orientado. Estava a fazer nesse momento? Estava a trabalhar. Eu estava ao balcão do banco. Quando telefonaram, e a informação foi esta. O João teve um acidente, está encarcerado, mas está consciente e orientado. E eu confiei naquelas palavras e cheguei lá e constatei que de facto era mesmo assim. Porque o João disse-me
o que é que lhe aconteceu e como é que tinha a perna. E, portanto, se calhar ajudou. Como é que descreve esta caminhada de 48 anos de bombeiro? Epá, eu vim para servir. Tenho uma máxima que transmiti ao meu filho e, curiosamente, eu tenho uma sobrinha que também é bombeira, e, curiosamente também é advogada como o João. Embargaram todos por direito. Sim, e quando ela publicou uma fotografia no fim do exame de terceiro, eu mandei exatamente essa mensagem. Como o bom ensinou, servir sem se servir. E eu vim para os bombeiros para servir. Portanto, e se vem alguém para os bombeiros para se servir dos bombeiros para ter polido alguma coisa, não tem hipótese. É insucesso garantido e não aguenta muito tempo. Estes 40 anos, são 40 anos com coisas muito boas. Aprendi muito, fiz-me homem aqui dentro. E com alguns momentos maus, como é evidente. Em termos de ocorrência, eu lembro do acidente do autocarro com 12 vítimas mortais. Lembro-me dos incêndios de 2017, com este quartel completamente ventrado, sem central de comunicações. Mas de resto, acho que é francamente positivo. E neste percurso todo de 40 anos, Sim. 41 mais oficial, alguns, e 40 e mais alguns, sim. quem foi a pessoa mais importante neste percurso? O meu pai, sem dúvida, né, que me trouxe, para começar. Depois, nesse percurso, depois a minha mulher, que eu também trouxe para os bombeiros e com quem partilhei a paixão e que compreendo o facto de eu ser bombeiro e compreendo porque é que eu me levanto muitas vezes à noite e porque é que estou um dia ou dois sem aparecer em casa. E compreendo isto na boa e não sei o quê. E que eu saio à noite e quando chego a casa ela acorda e pergunta-me como é que correu. Portanto, ainda sente as coisas, o que é que foi e como é que correu. Depois, referência para mim, o meu primeiro comandante, oficialmente, uma pessoa austera, mas com um saber estar. Alguém que nunca tinha sido bombeiro e que aceitou ser bombeiro, mas antes de vir para os bombeiros foi fazer um estágio aos sapadores para aprender. Depois o meu antecessor, pronto, que tem um nome nesta casa, tem um nome no país, reconhecido e conhecido por toda a gente, um sonhador, sempre um passo à frente da existência, portanto ele sonhava e andava para a frente, e que foi o comandante Rui Santos. Portanto, os helicópteros estão aqui porque ele sonhou, e quando, na altura, o Serviço Nacional de Bombeiros entendeu pôr um helicóptero permanente para transferências interhospitalares e primeiras intervenções, o comandante Rui Santos eu já lá tenho. E tenho um médico, tenho um enfermeiro, tenho tudo. Portanto, aquilo que o INEM faz hoje, nós começamos a fazer ainda no Serviço Nacional de Bombeiros, com voluntários do Corpo de Bombeiros de Santa Comba, médicos e enfermeiros. Ficámos a diferença, de facto, pela mão do comandante Rui Santos. O choque para a vida, um conjunto de projetos. A renovação da frota, ele teve uma vantagem, foi comandante-presidente, e foram outros tempos, mas de facto foi alguém que marcou a história desta casa, destes 108 anos. O comandante Rui Santos esteve 20 e tal anos no comando, que marcou muito, muito, marcou-me a mim também, e depois fez o favor de me convidar para segundo comandante. E ele saiu por limite de idade, e os seus diretores de então convidaram-me para prosseguir a caminhada, e cá estou eu. E um filho que seguiu as pisadas do pai, ou seja, o pai era bombeiro, você veio para cá, tornou-se bombeiro. Sim, sim. E acho que o meu pai, esteja onde estiver, tem um imenso orgulho. Qual foi a maior mensagem que ele deixou? A maior mensagem que o meu pai me deixou é muito... Eu vou dizer, porque sai um bocadinho fora deste contexto, mas tem a ver com bombeiros. Eu, quando recebi a minha medalha
25. Exatamente, a minha medalha de 25 anos, o meu pai é que me impõe e disse-me o seguinte: é a última que eu te ponho. Eu não liguei. Não liguei. O que é certo é que o meu pai, passado 5 anos, adoece e morre. Foi mesmo a última. E é a última mensagem do meu pai, é esta. Em termos de bombeiros, era aquilo que eu disse há bocadinho. Estás para servir, não para te servir. Portanto, entrar nos bombeiros é para servir, não é para nos servirmos nos bombeiros. E isso é o que eu faço. É duro. Muito duro. É muito duro. Mas foi um facto. Obviamente, na altura, não. Aquelas palavras não me disseram nada, quer dizer, não dei importância. Se me perguntarem, então, mas porque é que ele disse isso? Ele não sabia que estava doente. E isso eu sei que ele não sabia. Portanto, há qualquer coisa. Sei que ele disse isso. E hoje tenho um filho a fazer esta caminhada também. Sim. Qual é a mensagem que ele deixa? Eu deixo sempre a mesma mensagem, que é esta: bombeiros para servir os outros. Tenho imenso orgulho no meu filho, até por razões profissionais, ele tem ajudado muitos bombeiros. Pro bono, obviamente, qualquer coisa. Não ajuda só os colegas bombeiros, nas multas de trânsito, aquelas coisitas banais, e outras até mais complicadas, mas a própria Associação de Bombeiros, em algumas situações. Pro bono. E só o facto de ser pro bono para mim já é um orgulho imenso, porque é aquilo que eu digo, é estar a servir para não se servir. Portanto, eu acho que o João será incapaz de algum dia cobrar um tostão que seja, ou aos bombeiros por um trabalho qualquer, por mais complexo que seja, que ele tenha que fazer, e sempre disponível. E, portanto, é esta a mensagem. Olha o exemplo do teu avô. Aliás, ele tem noção disso. E nós fizemos uma surpresa e queríamos que falássemos um bocadinho sobre isto. Pronto, isto é um pai e filho. No dia que o filho foi promovido a segunda, este é pai e filho também, num acidente muito complicado com ciganos. Esta é a família Forsyth, digamos assim. Portanto, sou eu, a minha mulher e o João, pequenino, pai com 10 ou 11 anos, numa peregrinação que houve de bombeiros a Fátima. Esta não sei exatamente situá-la, mas pronto, é pai e filho. Não temos, ele é todo virado para a minha família da parte do pai, em termos de paciências físicas, eu sou a mais para o lado da minha mãe. Aqui é mais um momento de promoção, do João a primeira. Aqui é a imposição de uma medalha à minha mulher, provavelmente a dos 5 anos. E esta é efetivamente aquela fotografia. É que o meu pai me diz isso. E se eu parar na cara de um pai, diz qualquer coisa. Uma foto tem um carinho especial. É. Esta é de facto especial. Foi nesta foto que ele me disse aquilo. E eu não dei importância. E não dei importância.
qualquer maneira, obrigado pela surpresa. Nada. Eu percebi que havia lá uma... A minha mulher não lá mexer numas fotografias, nos quadros, mas joguei que era para mudar, a coisa que o Valho não... E pronto, e de manhã também percebi quando quase estragaram uma surpresa. O João veio aqui trazer estragaram umas a fotografias surpresa. e eu, pronto. E esta caminhada toda foi feita como voluntário. Toda como voluntário. O Hélder toda a vida foi voluntário. Toda a vida fui voluntário. Nunca foi funcionário Não, da associação. não. Aos 18 anos, quando tirei a carta da condução, já havia o SENA, que era o Serviço Nacional de Ambulâncias, antecessor do INEM, e eu vinha fazer férias como motorista do pessoal assalariado. E mesmo nessa época eu não ganhava nada. Isso é uma espécie em vias de extinção, comandante, na sua opinião? É, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. É uma espécie em vias de extinção. Hoje nós temos estagiários que se vêm a escrever e perguntam quanto é que vão ganhar. É a primeira pergunta. Não perguntam o que é que vão fazer, só perguntam quanto é que vão ganhar. Obviamente que estes não vêm. Depois, quando se diz que não ganha nada, nós, concretamente no nosso Corpo de Bombeiros, o que é que damos? Damos uma ceia de Natal para os bombeiros e para a família, um bolo rei, uma garrafa de champanhe e uma garrafa de vinho do Porto. É a retribuição anual do serviço operacional e todo aquilo que damos durante o ano aos bombeiros. Não vai nada. Obviamente já começa a haver serviços pagos, os DECIRs, aqui concretamente o SBA, mas pronto, mas aí também quem paga é a autoridade, não é o Corpo de Bombeiros, não é? E olhando para a conjectura dos bombeiros, o voluntariado que existia quando começou e o que temos atualmente e o que poderemos vir a ter, como é que vê isto? Tem que haver uma componente cada vez mais profissional e outra voluntária. Esse voluntariado vai passar a ser um complemento aos profissionais, porque não há liberdade para ser voluntário na verdadeira acessão da palavra, por muita vontade que as pessoas tenham. De resto, nós queixamos-nos que não há voluntários, e de facto há dificuldades de recrutamento, é geral, é uma realidade do país, mas os que temos, ou os que ainda vamos tendo, ainda cumprem as suas escalas. Nós, concretamente no nosso Corpo de Bombeiros, são 3 noites por mês e mais um fim de semana, de dia, e portanto são 3 noites que deixamos de dormir com as nossas esposas, ou tirando as instruções de sexta-feira. Isso às vezes não é bem desculpa, que às vezes também... Não. Até é bom. Não, acho que não, até porque no fundo a família acaba por sofrer também um bocado do nosso voluntariado. Muito. E portanto, e à família o que é que nós damos? É a ceia de Natal. Porque elas lavam-nos a farda, preocupam-se quando saímos, às vezes estamos para sair e já não saímos, o almoço ou o jantar fica em cima da mesa porque afinal a ocorrência deu até muito mais tarde e não sei quantos. Portanto, a família é também uma vítima desta nossa forma de estar. Os profissionais têm os seus horários, pontualmente prolongam o horário e, portanto, têm uma vida mais normal, digamos assim. O voluntário é um indivíduo que, quando se entrega de alma e coração à causa, nunca sabe... eu não gosto daquela expressão. Não sabes, Valsa, não gosto dessa expressão. Acho que vimos todos que isso é que devia ser a máxima. Mas não sabe a que horas volta. Até porque, na presente realidade dos teatros de operações, mais concretamente dos incêndios florestais, que eu sou do tempo dos incêndios florestais, se rurais é um eufemismo, nós somos os primeiros a chegar e os últimos a sair. E as horas que lá estamos não ganhamos para banco de horas para gozar de inverno. E não é só isso, e não desaparecemos ao pôr do sol e regressamos de madrugada. É uma realidade que alguns não querem ver. Mas são esses, não os bombeiros voluntários, que acabam por ter tudo e mais alguma coisa, e nós andamos aqui de mão estendida, a pedir de porta em porta, que é a pior coisa que... Eu faço peditórios há 40 anos.
É a pior coisa que me podem pedir para fazer, é pedir para os bombeiros. Então eu ando a pedir para fazer socorro, para comprar para fazer socorro, para poder Para a fazer população. socorro para eles todos. Não, tem que haver alguém que diga assim, há um imposto, há um financiamento, Uma ajuda. há não sei o quê. Não precisam fazer isto. O que é que tem? Não queremos o equipamento de XPTO. E como é que vê esta criação de Forças. novas forças? Acho que é a cereja em cima do bolo de respeito dos bombeiros. Os políticos deste país, independentemente da sua cor, desde determinada altura do campeonato, e esta altura do campeonato é os incêndios de 2013, que teve o seu apogeu ali nos incêndios do Caramulo, com vítimas mortais, com as chamadas comissões independentes de inquérito ou comissões de inquérito que nunca soube resultados, nomeadamente dos incêndios do Caramulo. Criaram-se uma série de forças e continuam-se a criar, que são, de facto, uma falta de respeito aos bombeiros, por duas razões. Nós somos os primeiros e os últimos a sair, andamos cá há 600 anos, sabemos da poda. Para ser bombeiro temos 2 anos, um plano da UEPS, em 3 meses é bombeiro, para os incêndios florestais. Agora temos os sapadores bombeiros florestais, e qualquer dia há de aparecer mais uma força, ou 2, ou 3, ou 4, então estamos a dispersar meios, dinheiro, para a mesma coisa, com gente que é útil, todos nós somos úteis, mas que se fossem dadas as mesmas condições e distribuído o que se gasta com essas novas forças, se calhar teria permitido aos bombeiros profissionalizarem-se, termos mais forças profissionalizadas, de forma a responder como hoje respondemos. Porquê? É fácil, nós vamos ver um incêndio e agora deixaram de chamar aos bombeiros para passar a chamar operacionais. Não foi por acaso, não é? Porque senão nos operacionais, quando temos um incêndio com 200 operacionais, tinham que escrever 170 bombeiros, 20 UEPs, 2 INEMs e 2 tretas quaisquer. Portanto, eles põem operacionais que assim ninguém sabe quem são. O que é certo é que 80 ou 90% daqueles operacionais são bombeiros. Mas a noção que passa não é essa. Aliás, quem tem experiência destas coisas vê. Os carros da UEPS têm 5 lugares. Eles metem 10 carros, mas levam 2 gajos em cada carro. Tirando os pesados que normalmente vão completos, os ligeiros levam 2. E fazem um figurão. Agora, ganha-nos numa coisa. Isso aí, ganha-nos numa coisa. É na disciplina. Porque, de facto, eles são indivíduos disciplinados porque são militares, têm uma hierarquia própria, muito próxima, e nós ainda temos alguma dificuldade. Porque outra dificuldade dos bombeiros é que, quando eu vim para os bombeiros, 99% tinham sido militares. Contudo, o que daí vem, a disciplina, o saber de ordem unida, o espírito de corpo. E eu há pouco disse, alguns deles vinham da guerra do ultramar, portanto com um espírito de união e de camaradagem muito reforçado, e hoje não apanhamos um estagiário que tenha sido militar. E mais, e perceberem para o que é a Ordem Unida. A Ordem Unida não é só para mostrar às entidades que sabemos estar em sentido e coisa que valha. A Ordem Unida é o essencial para a criação do espírito de corpo. E nestes anos todos, comandante, qual foi a ocorrência que mais o marcou? Tirando essa de João, como é óbvio, marcaram-me essencialmente um acidente de viação com autocarro, 30 passageiros com 12 mortos, e os incêndios de 2017, obviamente. E 2017 por todo um conjunto de circunstâncias. Portanto, eu às 5 horas da tarde, alguém me diz, olha que o incêndio vai virar da Santa Comba. Relate-me como é que foi esse dia. Então é assim,
Eu estou em casa com a minha afilhada, pai bombeiro, enfermeiro do INEB, e estava a fazer helicóptero desse dia. Almoçámos normalmente, entretanto, com alguma preocupação, de vez em quando via à janela para ver o coisa, ia acompanhando na net, Com o INEM? o helicóptero do INEB sai. Há um pedido para ir a um incêndio a Nelas e um pedido para ir a um incêndio a Tábua, ok, avança. Entretanto, eu ouço o helicóptero a regressar e vim com a minha afilhada esperar o pai. E quando o helicóptero aterra, o Nuno diz-me: olha que o incêndio já veio no Vimieiro. Vimieiro é Concelho de Penacova, que tem o mesmo nome do Vimieiro aqui ao lado, mas Concelho de Penacova, depois da Barragem da Aguiar. O quê, Nuno? Estou-te a dizer. Eu levo a miúda a casa, fardei-me e disse para a minha mulher: até logo, não sei se ainda venho hoje. Mas, como podia ter dito, até amanhã, coisa que eu vai. E peguei no carro e fui aos limites do Conselho ver o incêndio. Ou pelo menos o fumo. E entrei no Conselho de Penacova e já vim debaixo de fogo. Quando eu cheguei ao Conselho de Penacova, para lá da Barragem da Aguiar, já tudo ardia, portanto, já vinha a vir para cá. Encontrei o comandante do Carregal do Sol, pedi-lhe ajuda, porque ele ia entrar dentro de Santa Comba. Embora estamos a falar da Barragem da Aguiar, tem, em alguns sítios, 400 metros, 500 metros de largura. Entretanto, todo o pessoal estava alertado por mensagem por telefonema para estar por aqui. Até que estávamos em estado de alerta, vermelho. E faço regressar os dois veículos, tinha nelas e tal. Entretanto, cai a primeira projeção no Conselho de Mortágua. Passámos ali um mau bocado. O meu adjunto da altura disse: vamos morrer aqui. Eu disse: pá, vamos morrer, de certeza absoluta, mas aqui é que não, porque aqui ninguém morre. Estávamos no meio da estrada. E o incêndio cercou-vos? Completamente. Mas E vocês são no autocomando, sem água, sem nada? estávamos ali na boa. Era mais assustador que propriamente o perigo. O perigo. Estávamos num cruzamento, barreiras altas, portanto o fogo andava por cima, enfim. Entretanto, começa a cair um monte de chamadas, o pessoal foi andando. Entretanto, desaparece-me uma equipa, não havia comunicações. Eu fui à procura deles. Foi aquela história que deu sobejamente na televisão do autocarro. O motorista do autocarro foi um herói porque levou o autocarro debaixo de chamas e não sei o que, não sei o que mais. Quando a realidade é que se os bombeiros de Santa Comba não estivessem lá, o autocarro tinha ardido e as pessoas também, se calhar, tinham falecido. Porque eles apagaram o autocarro já a arder e estacionaram em cima da ponte de segurança. Desculpas por fazer. Se eu tenho pedido desculpas para fazer, tenho pedido desculpas para fazer. Embora o faça sabendo que as desculpas que vou pedir não valem muito. É pedir desculpa para já à minha mulher por abandonar tanta vez. E depois pedir desculpa ao Santa Combadenses por não termos sido capazes de fazer mais que aquilo que fizemos naquilo que foram os incêndios de 2017. Não que tenha essa obrigação de pedir desculpa, porque fizemos o que podíamos, e até se calhar mais que aquilo que podíamos, mas desculpa pela nossa incapacidade involuntária de salvaguardar muitos bens das pessoas, e essencialmente as vidas das pessoas, e isso foi muito, muito marcante para nós, porque era a nossa função e face às circunstâncias não fomos capazes. E, portanto, não sei se a desculpa é mesmo aquilo que deve ser, mas marcou-nos negativamente exatamente isso. Qual foi a palavra mais importante que ouviu nesta caminhada? Foi o obrigado. O obrigado. Nesta caminhada, sente que os bombeiros roubaram muito tempo? Não, só ganhei. Roubam muito tempo à família, obviamente. Mudava isso? Não.
Não, porque a família já está habituada e percebeu isso muito cedo. Mas isto é uma família. É a segunda família, às vezes passa a ser a primeira, mas é a segunda família. E quando a primeira família sente que esta segunda família também é a família, com estas famílias todas, é tudo uma família muito maior. Há aqui só um momento que eu queria realçar e que me dá a ter esperanças no futuro. No ano passado, nós andávamos a fazer um peditório porta em porta e batemos numa porta. E a senhora disse: "Epá, vocês vêm em má altura porque eu não tenho dinheiro em casa. Passem amanhã que eu vou levantar dinheiro e dou-vos." E uma criança de 4 anos disse assim: "Eu tenho dinheiro." E foi buscar 75 cêntimos. Pegou no cofrezito, uma carteirita, abriu, é para os bombeiros. 75 cêntimos, aquilo soube-me a 7.500 euros. Porque uma criança de 4 anos dar o que tinha, eram 75 cêntimos, podiam ser 7,5 € ou 75, era o que tinha. Para os bombeiros, faz-me ter esperança que essa sociedade ainda lá vai. Marcou-me profundamente. Marcou-me profundamente. Porque foi espontâneo, foi de coração. E, portanto, foi puro. Puro. Com 4 anos é puro. Puríssimo. E, portanto, quando uma criança de 4 anos tem uma atitude destas em relação aos bombeiros, a 2 fulanos fardados que estavam a bater à porta a pedir dinheiro, faz-me ter esperança que, afinal, nem tudo é mau, ainda aparecem aqui umas aves raras, infelizmente, podiam ser mais, que ainda são capazes de modificar o mundo. É a esperança que eu tenho. Para finalizar, comandante, o que é que diz o coração de um bombeiro? Epá, às vezes diz assim: "És tão parvo andar aqui." Outra vez diz assim: "És o gajo mais feliz do mundo. Sentes-te bem e fazes bem aos outros." Mas às vezes também dizem: "És tão parvo. Então podias estar em casa, podias estar a almoçar. São 7 da tarde e nem sequer tomaste o pequeno almoço. É meia-noite e ainda não almoçaste. Andas aqui a dar cabo do corpo, com meia dúzia de hectares de eucaliptos, os donos não aparecem aqui, não agradecem, não sei o quê." Epá, mas isto tudo passa porque é o bicho. Nós dizemos que é o bichinho dos bombeiros. Pronto, o coração do bombeiro. Olha, eu tenho um quadro ali em cima que diz assim: "Onde está um bombeiro está um amigo das criancinhas, dos velhinhos e dos animais." E no fundo é isto. No fundo é isto. Onde está o bombeiro está alguém para fazer o bem, não sei o quê. Aliás, se quiser tirar umas fotografias, eu tenho uns quadrozinhos lá em cima na sala do bombeiro que dizem tudo o que é ser bombeiro. Comandante, obrigado. Obrigado eu, foi um gosto.